Existe um momento em que a alma grita em silêncio. É quando você já tentou de tudo, já orou, já planejou, já se esforçou. Mas, ainda assim, sente que nada se move. Nesse instante, a ansiedade nasce, o coração aperta, a mente corre em círculos. E uma pergunta começa a ecoar por dentro: será que Deus esqueceu de mim? Mas escute com atenção agora o silêncio de Deus. Não é ausência. Muitas vezes, é exatamente nesse silêncio que ele mais fala: Deus não está longe. Ele não se distraiu. Ele não se esqueceu de você. Ele está moldando você. Está ensinando confiança. Está preparando algo maior do que a sua lógica consegue compreender agora. Napoleon Hill dizia que a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. E a fé não é um sentimento passageiro. Fé é uma decisão radical. É escolher abrir mão do controle. É soltar o peso da ansiedade. E confiar que já existe uma força invisível trabalhando a seu favor. Hoje, neste vídeo, eu quero te conduzir por uma jornada profunda. Você vai compreender por que a ansiedade não é apenas um estado emocional, mas uma prisão mental que precisa ser rompida. Vai entender como a paz de Cristo é diferente de qualquer paz que o mundo oferece. E, acima de tudo, vai aprender a soltar o leme da sua vida e permitir que Deus conduza o barco mesmo em meio às ondas. Antes de continuarmos, escreva agora nos comentários uma frase de poder: eu confio em Deus. Mesmo no silêncio, esse simples ato não é apenas participação. É um decreto. Um comando direto ao seu subconsciente de que uma nova etapa começa hoje. Permaneça comigo até o final. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser o divisor de águas entre viver dominado pela ansiedade ou experimentar um descanso que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus, agora. Feche os olhos por um instante, respire fundo e prepare-se. Porque, a partir de hoje, você vai aprender a entregar, a confiar e a descansar no poder de Deus que já está agindo em sua vida. A fé não é apenas um conceito bonito para ser repetido nos momentos difíceis. Ela é uma decisão consciente, radical, é escolher abrir mão do controle. E aqui está a chave. Abrir mão não significa desistir. Significa confiar que existe um poder superior cuidando de tudo aquilo que você não pode controlar. A ansiedade nasce exatamente aí, na tentativa humana de segurar o que não cabe em suas mãos. Quando você tenta planejar cada detalhe, prever cada resultado, exigir respostas imediatas, a mente se esgota e o coração se torna refém do medo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Isso não foi um conselho leve, foi um comando profundo. Porque ele sabia que a ansiedade nasce quando o coração se turba e a mente tenta controlar o incontrolável. A fé verdadeira exige soltar. Exige confiar. Napoleon Hill afirmou: quando a fé é combinada com um propósito definido e persistência, ela abre portas que o esforço sozinho jamais conseguiria. Perceba, o esforço sem fé gera exaustão. Mas a fé com propósito gera resultados que vão além da lógica. Pare agora e reflita. O quanto da sua vida você tem tentado segurar sozinho? O quanto de peso você carrega sem nunca ter sido chamado para carregar? Talvez seja hora de fazer o que Cristo convidou: entregar. Não apenas com palavras, mas com o coração. Diga agora, em voz baixa, mas com convicção: eu escolho confiar. Eu escolho entregar. Ao afirmar isso, você não está repetindo uma frase. Está reprogramando o seu subconsciente. Está soltando a ansiedade e permitindo que Deus assuma a condução. A fé é um salto no invisível, mas é nesse salto que as asas aparecem. Quantas vezes você já perguntou: por que Deus não fala comigo? O vazio parece esmagar a alma. O silêncio parece gritar. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus é, muitas vezes, a forma mais profunda de ele falar? O salmista escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Aqui existe uma chave oculta. Deus não está apenas no trovão, no fogo ou nas grandes manifestações. Muitas vezes, Ele está no silêncio, no espaço onde você precisa parar de correr e aprender a confiar. Napoleon Hill dizia que a mente só recebe instruções quando está calma. Se a sua mente está cheia de barulho, urgência, medo, como poderá ouvir a voz do Espírito? O silêncio de Deus não é castigo, é amadurecimento. É um treinamento para que você aprenda a andar pela fé e não apenas por sinais. Repare, quando tudo silencia, você é obrigado a olhar para dentro. E então percebe se a sua fé estava baseada em resultados imediatos ou em confiança verdadeira. O silêncio não é rejeição, é maturidade. É como um pai que observa o filho aprender a caminhar. Ele não segura a mão a cada passo, mas está presente. Talvez você esteja exatamente nesse processo agora. Deus não se afastou, Ele está formando raízes mais profundas em você. Porque, sem raízes, qualquer vento derruba. E aqui fica a reflexão. Você tem buscado apenas respostas rápidas? Ou está disposto a crescer no silêncio? Escreva agora nos comentários. Mesmo no silêncio, Deus está comigo. Essa frase é um decreto. Ela transforma silêncio em confiança e medo em fé. Lembre-se sempre, o silêncio de Deus não é ausência. É presença que amadurece. A ansiedade é um nó apertando o peito. Ela nasce quando tentamos segurar o que só Deus pode conduzir. Jesus disse: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? A preocupação não muda o futuro. Ela apenas rouba a paz do presente. Napoleon Hill afirmava que a mente dominada pelo medo não cria nada além de limitações. A ansiedade é a linguagem de quem não confia. Mas a fé é a linguagem da entrega. Respire fundo agora. E diga: eu entrego o que não posso controlar. Essa frase é um portal. Ela rompe o ciclo da ansiedade e abre espaço para a paz de Deus. Enquanto você tenta controlar, a vida pesa. Quando você entrega, descobre que Deus sempre esteve no comando. O mundo oferece uma paz frágil. Jesus, porém, declarou: deixou a minha paz. Não a dou como o mundo dá. A paz de Cristo não depende das circunstâncias. Ela nasce da presença. Imagine agora um barco em alto mar. Quanto mais o marinheiro agarra o leme com medo, mais exausto ele fica. Mas a fé é soltar as mãos e confiar no rumo. Diga agora: eu entrego o leme da minha vida a Deus. Essa frase reprograma sua mente. Quando você solta o leme, descobre que o barco nunca esteve perdido. Existem dias em que o céu parece de bronze. Mas a ausência de sinais nunca é ausência de Deus. É um convite para viver pela fé. Diga agora com convicção, mesmo sem sinais: eu confio que Deus está agindo. O maior inimigo da fé não é a dúvida. É o barulho interior. Por isso, declare agora: eu escolho silenciar minha mente para ouvir a voz de Deus. Existe um lugar dentro de você onde o barulho não chega. É o lugar do descanso. Respire fundo. E diga suavemente: minha alma descansa no Senhor, a fé cresce no escuro. E chega um momento em que você entende. A fé não é ter respostas. É confiar em quem segura todas elas. Declare agora: eu me rendo à vontade de Deus e confio em sua promessa. Essa rendição é vitória espiritual. Ao longo desta jornada, você aprendeu que a ansiedade perde força quando a fé assume o comando. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar e descansar em Deus. Inscreva-se, ative o sino. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa soltar a ansiedade e experimentar a paz de Deus. Lembre-se sempre: Deus já está agindo. A sua parte é confiar, entregar e descansar. Porque quando você se rende, Deus conduz.